Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de programação básica. No vídeo anterior a gente viu como manipular arquivos, né? Como escrevê-los, como ler, como manipular arquivos de forma binária, mas depois que a gente obtém esses arquivos, depois que a gente consegue ler esses arquivos, a gente precisa ter uma forma de manipular a informação que está ali dentro. E mais do que uma forma de acessar essas informações, a gente precisa de uma forma eficiente. E aí que entra o contexto da manipulação de strings. Quando a gente obtém um arquivo e lê ele como um texto, ele basicamente vai ser interpretado como uma grande string ou uma sequência de strings. Então nesse vídeo a gente vai ver algumas técnicas de como manipular essas strings, de como acessar essas strings ou obter informações dessas strings. Então, a gente vai ver aqui, primeiro a gente precisa lembrar, a gente já viu isso, que uma string em si é um objeto iterável, assim como uma lista, assim como uma tupla, assim como um dicionário. A gente já viu todos esses objetos em vídeos anteriores. Se não viu, acessa os vídeos anteriores da playlist. Aliás, veja a playlist inteira, vai valer muito a pena e o conteúdo desse vídeo vai fazer mais sentido. Então a gente tem aqui uma string, que é um objeto iterável, e a gente consegue acessar itens desse objeto, no caso aqui é uma string, por meio do uso de índices. O primeiro índice, a gente já viu isso, que é o 0. O último índice, a gente também já viu isso, é o -1, representa a última posição do objeto. E a gente pode acessar uma posição qualquer ali, por exemplo. Então você vai ter lá o primeiro, o último e o da posição 5 aqui, que calhou de ser a vírgula. Lembrando que espaço em branco também é string, tá? Se a gente colocar um espaço aqui, ó, não está aparecendo nada. Mas na verdade está aparecendo sim. Isso aqui é um espaço em branco, né? Porque aqui tem um espaço em branco. Bom, além de acessar a string por índices, nós conseguimos acessar por fragmentos dela, por seções dela, que a gente chama de fatiamento de string. E no fatiamento da string, a gente utiliza essa estrutura aqui. A gente coloca a string em questão e a gente seleciona qual vai ser a seção que a gente quer acessar, com o início, o fim. Cada um desses aqui deve representar a posição do caractere na string. E a gente pode também colocar o passo, que a gente vai caminhar do início ao fim. Muito importante, todos esses itens do fatiamento das strings são opcionais. E como são opcionais, lembra das funções? Tudo que era opcional como parâmetro para a gente passar para uma função, significa que tem valores padrões. E aqui não é diferente. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque a gente vai primeiro identificar o tamanho dessa string, a gente colocou uma frase longa aqui, né? Uma longa frase, ou seja, uma string grande. Aí a gente vai fazer um fatiamento pegando do início até a 21ª posição, andando de 2 em 2. Vamos primeiro rodar só esse, depois a gente verifica os outros. Então a gente viu lá que a string tem um tamanho de 22 e a gente foi do 0 ao 21, andando de 2 em 2. E o meu resultado é esse aqui. Agora eu, por opção, quis selecionar todas as posições do fatiamento. Início, fim, passo. Mas, se eu não quiser decidir o passo, o que acontece? O passo tem como valor padrão 1. Então, se eu quiser andar da posição 0 até a posição 5, e se eu não definir qual vai ser o passo, o que vai acontecer? Ele vai andar de 1 em 1. Então, nesse caso aqui, ele andou de 1 em 1. De 0 a 5 dá a palavra essa. Bom, e se eu não definir a primeira posição? O que acontece? Vamos dar uma olhada. Se eu não defino a primeira posição, a posição padrão é a posição 0. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a gente poderia colocar aqui, da mesma maneira, andar até o 5 de 1 em 1 passo, só para a gente dar uma olhada nisso, tá vendo? Eu não selecionei a primeira posição nessa última chamada, mas mesmo assim ele retornou o mesmo valor. Perceba, aqui em cima eu não selecionei o passo e mesmo assim ele definiu como 1, e aqui eu não defini o início e mesmo assim ele definiu como 0, porque são valores padrões. Tá bom, Rian, mas e se eu não definir nem o início e nem o fim? O que vai acontecer? Vamos comentar isso aqui só para ficar mais limpo. Bom, o que vai acontecer é que o início vai ser obrigatoriamente o 0, como nós já vimos. O fim é necessariamente a última posição, que no caso é o -1. E o passo aqui eu decidi, eu coloquei o número 2, mas poderia botar o número 1. E ele me retornaria toda a string. Por quê? Porque o valor padrão do início é o 0. O valor padrão do fim é a última caractere e o step aqui eu coloquei 1. Então,
na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos do que a string inteira. Agora, uma coisa muito importante sobre o fatiamento dessas strings. A gente tem que entender que na iteração e Python, a última posição ela é considerada exclusivamente, ou ela é exclusiva a última posição. O que isso significa na prática? Isso significa que o Python ele vai iterar as posições considerando a sua primeira até a última, só que a última não é incluída. Como é que a gente pode demonstrar isso aqui? A última posição, a gente viu que a gente pode representar como -1, porque -1 a gente está considerando uma indexação de trás para frente. Então, essa seria a minha primeira posição de trás para frente. Então, teoricamente, o que esse fatiamento deveria me retornar? Da primeira até a última posição de 1 em 1. E isso resultaria na string inteira. Mas perceba o que aconteceu aqui. Ele me deu a string inteira, de 1 em 1, do primeiro ao penúltimo caractere. Ué, mas eu coloquei como última posição o último caractere. Sim, mas a iteração no Python considera o último elemento como exclusivo. Ou seja, ele não o considera dentro da iteração. Ele interrompe um passo anterior. Isso aqui é muito importante porque se você quer iterar até o final de um item iterável, você precisa incluir uma posição a mais. Uma forma de a gente iterar, então, até a última posição seria a gente determinar o último índice mais 1, porque aí o iterador iria parar no último caractere, incluindo esse caractere. Então a gente vê aqui que o tamanho dessa string é 22. Como a nossa indexação começa no 0, isso significa que o último caractere é o 21. Não é isso? Se a gente começar a contar do 0, o último vai ser o 21. 0 a 21 tem 22 posições. Se eu imprimir isso aqui agora, opa, não mudou. Não mudou porque o meu iterador está fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Só que utilizando uma indexação positiva, ou seja, começando do 0. Para que eu inclua o último caractere, eu preciso avançar uma posição. E aí sim, eu incluo o último caractere. Eu estou iterando até a última posição mais 1. Uma forma dinâmica de fazer isso seria, por exemplo, atribuir uma variável ao tamanho da string e iterar até esse tamanho. E aí assim a gente consegue até o último caractere. Vamos continuar? Porque uma função também muito importante é fazer a concatenação de strings. O que é a concatenação? É você juntar, unir strings diferentes. E isso pode ser feito de algumas formas. A primeira delas é a gente usar o operador de mais. E a gente já viu isso em vídeos anteriores. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar a concatenação das duas strings. Perceba que tem um espaço aqui, é por isso que aparece esse espaço aqui. A gente também pode fazer concatenação usando vírgula dentro do comando print. Então, a vírgula dentro do comando print retorna uma concatenação de strings. Além da operação de mais, que resulta na concatenação das strings, a gente também pode fazer outras operações matemáticas aplicadas às strings. Então, por exemplo, o que aconteceria se a gente multiplicar um valor inteiro por uma string? Vamos dar uma olhada? Eu estou pedindo aqui chocolate, né? Vamos multiplicar o chocolate, ou seja, a variável que recebeu esse valor, por 3. Ele vai repetir. Então, o operador matemático de multiplicação aplicado sobre uma string retorna a concatenação dessa string repetida n vezes. N aí o valor que eu multipliquei. Vamos ver agora alguns métodos que são úteis quando a gente utiliza string. O primeiro e um que a gente tem visto desde o início da playlist é o len, que vem de length, que define o tamanho da minha string. Então, se a gente imprimir aqui, ele vai me retornar o tamanho 13. É muito importante a gente não confundir aqui tamanho com posição. Queria dar um destaque a isso. O tamanho da string é 13. Então, por exemplo, se eu quiser a primeira posição da minha string, eu preciso colocar o índice 0. Se eu quiser a última posição da minha string, eu devo colocar o número -1, como a gente já conversou. É a exclamação aqui. Agora, o que acontece se eu chamar o índice do tamanho da minha string? Vamos ver? Opa, deu erro. Por que deu erro? Eu chamei o índice 13. Tem índice 13 na minha string? Não tem. Por quê? Porque a posição, o índice, começa no 0. Se o índice começa no 0, a última posição da minha string vai ser o tamanho dela menos 1. Seria o 12. E se eu quisesse utilizar, por exemplo, o recurso do tamanho para acessar índice? Eu poderia fazer tamanho, atribuir ao tamanho da string. Isso aqui vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque a gente acabou de ver que o tamanho é 13. E 13 não é o último índice. É o último índice, o tamanho, menos 1. Agora sim, você poderia ter outras strings aqui
e ele sempre retornaria o final, a última posição. Bom, além disso, a gente também tem os recursos de minúscula e maiúscula. Então, como você pode ver, a gente pode chamar a função upper da nossa string e essa função aplica letras maiúsculas a todos os caracteres, bem como o lower, que vai chamar todos os caracteres no minúsculo. Vamos ver mais funções aqui. Essa função é muito interessante, que é a strip, que é você retirar partes em branco. Então ele considera o caractere espaço, né, que é o espaço em branco, e os retira. Você pode fazer isso de três maneiras, basicamente. Você pode tirar da esquerda e da direita, então a gente tem uma string aqui, ó, hello world, você tem espaço em branco para a esquerda e para a direita. Se você rodar só o strip, ele vai te retornar uma string sem espaço na esquerda e nem da direita. Agora, eu poderia também tirar só de uma parte dessa string. Eu retiro só o da direita e mantenho o da esquerda, né? R de right. Ou o contrário, eu retiro o da esquerda. Agora, muito importante aqui, o strip se aplica a espaços em branco antes e depois da string. Se eu tenho uma pontuação aqui, você me responde, ele vai retirar esse espaço que está entre a pontuação e o início da palavra hello? Vamos ver? Não, ele não retirou. Por quê? Porque não tem o espaço daqui para a esquerda. O espaço está aqui dentro. Então o Python entende que isso aqui é uma string só. Assim como se eu tivesse uma outra pontuação aqui. Ele não retirou, porque existe um espaço entre dois caracteres. Se eu tiver, no entanto, espaços em branco, aí sim ele retira. Vamos seguindo, porque a gente pode também fazer formatação de strings e interpolar essas strings com algumas variáveis. A gente já viu algumas das aplicações disso, porque a gente consegue utilizar variáveis no meio das nossas strings, o que torna as saídas, por exemplo, ou que torna o registro de determinadas variáveis de uma forma mais dinâmica. Então eu tenho um nome aqui como uma variável de string, eu tenho idade como uma variável integer e eu consigo adaptar isso a uma string só utilizando três estruturas basicamente. Primeiro é o sinal de percentagem, e o sinal de percentagem você precisa fazer a especificação de qual tipo de variável vai ser interpolada dentro da string. Então, no caso aqui, percentagem S significa que vai receber uma variável do tipo string, e a percentagem D significa que vai receber do tipo dígito. Ou você pode utilizar o comando format. O comando format é uma função de uma string. Então eu chamo ela associado à string e passo as variáveis que eu preciso jogar dentro da string. Para isso eu preciso ter um placeholder, que a gente chama, né? Um guardador de lugar, que é o abre e fecha chaves aqui. Então você abre e fecha chaves aqui, ele vai ficar como um placeholder dessas variáveis, e eu posso colocar a variável que eu quiser aqui. Perceba que eu não preciso definir o tipo de variável. Ele vai se adaptar. Uma última forma é utilizando o fstring, que é basicamente você determinar o f no início, ele basicamente aplica uma função de format, e aí você faz tudo junto, ele fica mais curto, se vocês perceberem. Você bota o placeholder e dentro do placeholder você bota a própria variável. Então quando a gente rodar, vocês vão perceber que ele consegue substituir de forma eficiente. Eu quero que vocês percebam que no caso do format do fstring, você não precisa definir o tipo de variável, então ele se torna um pouco mais dinâmico. Eu poderia trocar aqui que ele continua funcionando. Perceberam? Eu troquei a string e a integer de posição e ele continua funcionando da mesma maneira. Ao se utilizar a percentagem, não. Você precisa definir qual é o tipo de variável. Se a gente trocar, aí você vai ter um problema, você vai ter um erro. Vamos seguir para aproveitar e falar alguns truques de formatação de números. Isso aqui também é bastante interessante. A gente pode definir, quando receber uma variável numérica dentro da string, que é o que a gente acabou de ver, algumas características desse número, ou seja, como ele vai se apresentar dentro da string. Isso é muito útil, principalmente quando a gente quer representar percentagem, valores monetários, como é o caso aqui. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz o placeholder lá, como eu expliquei. Aí a gente utiliza esses dois pontos e, a partir dele, a gente define uma característica do valor numérico que vai ser implementado aqui. Nesse caso, eu estou definindo que eu quero duas casas decimais. Eu quero manter duas casas decimais. Chamo a função format dessa string toda aqui e passo a variável. A variável aqui tem uma operaçãozinha para saber qual vai ser o valor que vai ser passado. Nesse caso, eu estou aplicando um desconto, né? Então, ele vai fazer a multiplicação aqui pela diferença. O resultado eu quero que se apresente com duas casas decimais.
além aqui do cifrão, né, o sinal da moeda. Existe só essa forma de apresentar? Não, existem diversas outras formas. A gente pode definir, por exemplo, espaços em branco na apresentação desses números. A gente pode, como eu falei, utilizar o formato de percentagem, então definindo 2 casas decimais e adicionando o valor percentual. Vamos dar uma olhada no resultado disso. Então olha o que ele fez aqui. Eu defini 5 espaços anteriores ao valor numérico. Aqui embaixo eu apliquei uma formatação de percentagem. Eu passei um valor decimal, tá vendo? Pedi 2 casas decimais e informei que é uma percentagem. Então, automaticamente, ele já apresenta aqui em forma de percentagem. Ele já multiplicou aqui, no caso, por 100, no caso, né? Isso tudo aqui é muito interessante para a gente manipular strings. Vamos seguir, porque a gente vai falar rapidamente aqui de expressões regulares. Eu não vou explorar as expressões regulares muito a fundo nesse vídeo, porque expressões regulares é um universo à parte. Recomendo que vocês pesquisem bastante sobre essa questão das expressões regulares, a gente chama de regex, porque isso aqui tem um poder muito grande, é utilizado por diversas linguagens de programação, algumas ferramentas de base de dados. Outras linguagens de programação utilizam expressões regulares. Isso aqui é muito utilizado. E o que ela significa? Ela é uma ferramenta de manipulação e análise de texto, ou de acesso de informação. Então, ele permite que você defina um padrão. Esse padrão ele pode ser aplicado a qualquer string e ele vai sempre retornar tudo aquilo que caiba naquele padrão. Junto com as expressões regulares, você pode aplicar determinadas funções para você manipular esse texto. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, mas o regex, ou as expressões regulares, são essas expressões aqui, tem alguns exemplos. Então você tem o acento circunflexo que nega a expressão ou marca o início de uma string, o cifrão que marca o final de uma string, o mais aqui que vai definir o prolongamento do caractere anterior. Aí você tem essas definições de conjuntos. Então, por exemplo, procura qualquer tipo de caractere maiúsculo de A a Z, ou seja, do abecedário, ou minúsculo. Esse aqui que procura o conjunto de dígitos. Você pode definir dígitos específicos. Enfim, existem vários padrões. Isso aqui é realmente um universo à parte. Você pode combinar diversas expressões como essa aqui e montar lógicas verdadeiramente complexas. Na linguagem Python, a gente tem, para utilizar expressões regex, o pacote RE, de Regular Expressions, né? A gente pode importar ela aqui e a partir desse pacote a gente tem algumas funções. Então, por exemplo, a gente tem a função match. A função match ela identifica se um determinado padrão corresponde ao início dessa string. Então, eu vou procurar um determinado padrão, esse padrão está em expressão regular, e eu vou buscar esse padrão dentro de uma string. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Ele me retornou exatamente o padrão que ele encontrou. O que eu busquei aqui? Busquei dígitos. E a expressão mais define que pode ter um prolongamento desse padrão a partir dele, ou seja, mais de um dígito. Então, no caso, 1, 2, 3. ABC não entra porque não é dígito. E aí, perceba, o match ele procura padrão no início da string, ou seja, a partir da posição 0. Para você procurar em qualquer posição, você precisa utilizar a função search, que o pacote também te dá. Então, se você procurar o mesmo padrão, mas agora o dígito está em outro lugar, aí você precisa executar o search e não o match. Se eu executar o match aqui, ele não vai me retornar, porque ele não vai me dar nenhum tipo de match. Então, como ele não retornou nada, eu não consigo fazer o agrupamento do resultado e aí ele me dá um erro aqui de non-type, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de informação para agrupar. Vamos ver mais algumas funções. A gente tem o find all, que ele procura as ocorrências de determinado padrão e retorna como uma lista. Isso aqui é muito interessante. Perceba, ao longo da minha string, ou da minha frase, da minha sentença lá, eu tinha diversos dígitos espalhados em diversas posições e o que ele faz? Toda vez que tiver o padrão, ele retorna como um item de uma lista total. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, um endereço, rua 13, casa 47. E aí ele vai me retornar o número 13 e a casa 47. Deu para entender? Vamos seguir, porque você também tem a função de substituir. Então eu procuro um padrão em determinada string e substituo por um valor. Esse valor, você quem decide o que é. Vamos dar uma olhada no resultado? Perceba, eu procurei o mesmo padrão que a gente está vendo, que no caso é um conjunto de dígitos,
em qualquer ocorrência dentro dessa string e onde ele encontrou, ele substituiu por aquilo que eu queria. Eu poderia, por exemplo, separar aqui para marcar uma informação sigilosa, por exemplo, dizer que está ocultado, tá vendo? Então, vamos dizer que aqui fosse uma informação sensível. Poderia buscar um valor de uma senha, um valor de um cadastro de documentos e substituir por um valor que eu quiser. Outras aplicações muito funcionais são as validações, que a gente utiliza bastante também, que no caso aqui, por exemplo, a validação de e-mail. Todo e-mail ele tem um padrão, você concorda comigo? Então, esse padrão ele pode ser aplicado para a gente validar se a entrada, por exemplo, de dados ou se uma informação numa determinada coluna numa base de dados, de fato é um e-mail. Então, você já se deparou, por exemplo, em fazer um cadastro em algum site, você tenta botar um e-mail lá e ele já diz, esse e-mail não é válido. Por quê? Porque ele está fazendo uma validação por meio de expressões regulares. Então, por exemplo, a gente tem aqui um e-mail e ele verifica que o e-mail é válido. Mas se a pessoa, em vez do e-mail, coloca o nome dela e quando eu rodar, o e-mail é inválido, ou seja, ele não tem a expressão regular que representa os e-mails. E essa expressão ela está definida aqui dessa maneira. Aqui é só mais um exemplo, né, que a gente acabou falando, mas é basicamente a gente conseguir buscar informações dentro de uma string maior e conseguir listá-las, né? Aqui eu procurei valores monetários, né, dentro de uma frase e eu consigo retornar. Depois a gente poderia aplicar algum tipo de função sobre esses valores, utilizar esses valores, por exemplo, como números efetivamente. Enfim, há muitas utilidades. Para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.